Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. 16ª gota dessa série Dependência Emocional. Se você me perguntar, ou se eu lhe perguntar, o que é a dependência emocional? A origem, na sua gênese, na sua nascente. Quais são as causas? Qual é a direção? Qual é a nascente? Qual é o rumo? Qual é a margem da dependência emocional? Olha, eu não sei você, mas eu não saberia responder plenamente. Mas uma coisa eu sei: a dependência emocional é multifatorial. Eu não tiro isso da minha cabeça. Não é um ponto ou um outro ponto, não é um motivo ou outro motivo, não é uma razão ou outra razão, não é um acontecimento ou outro, não é um evento ou outro, é multifatorial. Então, a maneira como a criança, primeira ou segunda infância, adolescente, jovem, adulto, a maneira como a pessoa na sua fase adulta se relaciona, foi desprezado ou não, humilhado ou não, se culpa ou não, se respeita ou não, sentimentos, ações, reações, a forma que foi tratada. Gente, isso é muito, mas eu diria que muito difícil de lidar. Digo por quê? Eu conheço pessoas que passaram momentos muito difíceis na vida, que foram abandonados por pai, por mãe, que passaram traumas, que nasceram em lugares muito difíceis. E essas pessoas fizeram das suas dificuldades um caminho, uma estrada e um rumo. Conheço pessoas que passaram pela mesma situação e se autodestruíram. Eu conheço pessoas que foram criadas em lares virtuosos, com muita capacidade, muita oferta em todas as áreas, muita abastança, sabe? Sabe o que aconteceu? Jogou tudo fora e deu muito mal na vida. E gente que foi criada nesse mesmo tipo de lar e agarrou isso como uma oportunidade de gratidão. Então é muito díspare, é muito tênue, é muito multifatorial. Então, muitas vezes nós não entendemos que o tipo de pai pode influenciar na forma que eu me tornei, pode. Mas por que influencia para um e para outros não? Então depende. Então é muito subjetivo e eu preciso entender que a forma que eu respondo às questões da vida, elas podem ser uma canonização do passado, mas também pode ser um prospecto do futuro. E eu tenho aprendido que o mais importante não é o que eu passei ou o que eu acho que eu vou passar. Pelo menos tem sido assim na minha vida. Eu acho que o mais importante é o que eu estou vivendo agora. E a forma que eu encaro a minha vida, seja olhando para o passado, seja olhando para o futuro, é que vai determinar de fato o meu futuro. Então, a administração que eu faço com tudo aquilo que eu vivi, que pode ser traumático, que pode ser doloroso, que pode estar influenciando agora, pode ser gestor da minha dor, mas a maneira que eu lido com isso, a maneira que eu trabalho, que eu traduzo o que fizeram comigo, ou melhor dizendo, eu não me lembro quem disse isso, mas eu gostei muito quando eu ouvi. O mais importante não é o que fizeram comigo. O mais importante é o que eu faço com o que fizeram comigo. Então, muitas vezes eu preciso admitir que esse fator multifatorial pode criar crises terríveis em mim e eu nunca entender. Eu nunca perceber de fato o que aconteceu em mim ou comigo. Então, veja o que diz o versículo 6 do Salmo 63. Ele diz assim: No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite. Então ele está falando que ele louva a Deus, que ele se farta, e o leito dele é uma oportunidade que ele tem de recordação, de meditação durante a noite. Então, quantas pessoas passam a noite toda sofrendo e padecendo pelo que fizeram com ela? Enquanto o salmista, diante de uma situação desértica, ele diz assim: Eu vou usar essa oportunidade para me apegar a Deus. Gente, recentemente eu tive a oportunidade de um rapaz que eu gosto muito e peço a ele para tirar xerox para mim de documentos. E por conta de um curso que eu estou fazendo, eu precisei de muitos papéis e documentos. E ele tirou todas essas xerox e foi organizando para mim com aquele clipperzinho, sabe? E tudo ficou bem bonitinho. Mas havia um documento que ele tinha tantas folhas, mas tantas folhas, que o rapaz colocou um clipper e o clipper se esticou tudo que pôde para tentar segurar aquelas folhas juntas. E quando eu peguei, que coloquei no banco do carro, o clipper voou. Ou seja, a quantidade de papel era insuficiente.
para o que aquele clipe foi criado para suportar. A vida da gente tem que ter esse cuidado, gente. Tem coisas que nós não fomos criados por Deus para suportar. Ninguém suporta uma vida de dependência emocional. Ninguém suporta um olhar de minimização para a vida. Então, eu conheço e vejo muitos casais novos, inclusive, iniciando um relacionamento, que a impressão que eu tenho é que eles estão com 30, 40 anos de casados, tamanha maturidade. E às vezes eu conheço e vejo pessoas com tantos anos de casados, uma relação tão longa, mas a impressão que me passa é que eles nunca foram casados. E interessante é que olhando para esses dois cenários, eu posso ver de fato o que é a maturidade humana. E eu não posso cobrar nem de um nem de outro que seja diferente. Por quê? Porque as nossas decisões, os nossos relacionamentos, as nossas cisões, elas são consciente ou inconsciente. Se você não tomar nenhuma decisão, a decisão vai tomando você aos poucos. Então, em troca de um relacionamento de dependência emocional, nós deveríamos começar a buscar fazer uma leitura melhor o porquê de tanta carência. O porquê de tanto vazio, de tanta inadequação, de tanta inaceitação, o porquê de tanto sentimento de não pertencimento. E eu acho que ter um tempo com Deus vai ajudar muito a entender por que esse clipe não deu conta. Bom, ele não deu conta porque a demanda foi maior do que ele. E há demandas, meus irmãos e minhas irmãs, que nós só vamos conseguir se for com Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua bondade. Onde chegar a minha voz, eu gostaria que chegasse a voz de Deus, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.